natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Glória a Deus. Tigre de Bengala. Eu fui ministrado. Aleluia. Amém. Você foi ministrado, meu irmão? Aleluia. Graças a Deus. Deus os abençoe muitíssimo, queridos. Privilégio. Pastor Marcos, queria convidar Pastor Marcos, pastor dessa igreja. Queria que nós o recebêssemos com a salva de palmas. Ele que está nos acolhendo aqui e toda essa estrutura. Queria convidá-lo para estar aqui. Ele vai dar a sua bênção e vai apresentar o nosso ministrante dessa noite. Amém? Antes de passar a palavra ao pastor Marcos, quando o pastor pega o microfone é complicado, né? Queria apresentar seu Giro Nishimura. Ele chegou mais tarde, vai estar ministrando para nós amanhã, tá? Amém, queridos? Obrigado, pastor Marcos. Boa noite a todos, graça e paz. Ouvindo essas canções aqui, eu consegui entender um pouquinho da minha mãe, dos meus pais. Porque esse choque de gerações sempre existe, né? Então, essas músicas que a gente cantava quando eu me converti, em 1977, minha mãe não gostava, né? E hoje, nossos filhos já... Nossa, pai... Mas aí o tempo passa e a gente consegue. Hoje também revivi aqui com esses músicos. E o Marquinhos, nós estávamos nos lembrando ali na janta, eu o batizei com 10 anos de idade. Deu certo, né? Né, Marquinhos? Deu certo. Que bênção. Só tem uma coisa que me encabulou aqui, porque... Apesar do Marquinhos não ter declarado, ele está na presbiteriana também. Não sei o que aconteceu, que ele saiu da cristã e foi para a presbiteriana. E o outro violonista aqui falou que ele e o pai também eram da cristã e foram para a presbiteriana. O que é que nós fizemos de errado, pastor? Mas que bom que você veio. É um privilégio receber a UDF. A gente, quando o pastor Zé Nil trouxe a demanda até nós... A gente nem pensou, a agenda está aberta, vamos receber os irmãos, para nós é um privilégio. A nossa igreja já vem, né, utilizando os cursos da UDF há muitos anos, 7 anos, pastor? Mais de 7, né, uns 9 anos. Mas você teve aqui na sede? Então 12 só aqui? Eu não estou sabendo contar os anos mais não. Mas eu queria dizer que é um privilégio, a nossa igreja tem sido grandemente abençoada com esse ministério. Eu já fiz essa declaração com vários líderes da UDF, os irmãos sabem muito bem disso. E não está sendo diferente nesses dias. E me pediram para dar 2 palavras, uma hoje apresentando o nosso pregador da noite, que eu acho que já é conhecido de todos, praticamente dispensa apresentações, e também uma palavra como pastor local no sábado. Então, eu vou deixar o restante que eu tenho para falar no sábado, e eu gostaria de chamar aqui o pastor Paulo Júnior. E nós nos conhecemos, já que a gente está aqui abrindo o coração com relação à nossa idade, com relação ao tempo, nós nos conhecemos na década de 80, porque eu sou pastor aqui desde 1990, 33 anos. E a gente se conheceu em 1986, por aí, né? Ele em Uberlândia, eu aqui, e a gente teve alguns momentos juntos. E a gente não convive como gostaria de conviver, porque ministério é algo dinâmico, ele lá, eu aqui, depois veio para Goiânia, mas o nosso tempo é bem reduzido. Mas a gente tem um carinho especial. Quando ele resolveu escolher Goiânia para voltar, escolher não, ele era de Goiânia, voltou para Goiânia, tem história em Goiânia. Eu me lembro que ele me visitou aqui, né, para dizer: Marcão, estou vindo para Goiânia, né, e gostaria de informar isso para você. Como ele não falou isso, porque quem fala isso é o Júlio,
ele foi mais respeitoso um pouco. O Júlio, quando se refere à minha história em Goiânia, ele fala, é um dinossauro. Mas aí ele veio, eu sou grato pelo reconhecimento, pela amizade, gostaria de orar por ele, e eu tenho certeza que Deus irá, como sempre faz, usá-lo para a nossa edificação. Amém? Você pode orar comigo? Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a Tua palavra desde mais cedo, e eu sei que agora, mais uma vez, iremos ouvi-la através do Teu servo, pastor Paulo Júnior. Obrigado pelo ministério do Teu servo, a história construída. Obrigado a Deus, porque o Senhor o tem usado na ministração da palavra em tantos lugares, e clamamos que o Senhor o use mais uma vez aqui entre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, é sempre bom estar com o Marcos, sempre bom estar aqui. Essa igreja faz parte da minha história, na minha caminhada. E eu frequentava a igreja do Marcão antes de ser pastor aqui, né? Quando eu tinha ainda 16 anos de idade, aqui em Goiânia. Me converti aqui, o ano passado foi meu jubileu de conversão. Me converti aqui de 14 para 15 anos, em 1972, aqui em Goiânia. Então, de fato, eu me considero goiano de nascença mesmo, né? Nasci em Uberlândia, mas vim ressuscitar de fato, encontrar o Senhor aqui em Goiânia, em 1972. Conheço bem a história da igreja aqui, me sinto totalmente à vontade, e muito bom estar aqui, conhecer a história, né? Viver a história dessa igreja aqui o tempo todo. Queria chamar o Sérgio aqui também, que me pediram para ele trazer um testemunho breve aqui sobre o que tem sido a nossa vivência lá, né, com os cursos da Universidade da Família, e a gente vivencia isso já há alguns anos, né, especialmente na congregação onde a gente está junto lá, e são vários anos mesmo, a gente está lá junto, vivendo isso, recomendamos, testemunhamos. Então, para nós também é um sinal de gratidão, é poder devolver um pouco, né, para o DF aí aquilo que a gente tem recebido. Então, é também um momento assim de trazer os frutos disso. Boa noite a todos, graça e paz. É muito bom estar aqui participando desse encontro de homens, né, legado. Estamos aqui mesmo experimentando essa comunhão maravilhosa com homens, né, com um louvor fantástico aqui com essa banda Tigre de Bengala, né, que eu estava vendo essa espada aqui, eu acho que ela tinha que chamar Tigre de Espada, né, porque de bengala eles não têm nada, eles são muito fortes, né? O louvor deles é muito bonito. Parabéns a essa banda maravilhosa. Bom, a gente vai falar rapidamente aqui. Eu tive uma experiência com o primeiro curso da UDF, que hoje já não faz parte da grade mais, que foi o Casados para Sempre. Há muitos anos atrás eu fiz esse curso, e por coincidência hoje, eu me lembrando com quem que eu tinha feito, e fiz o curso com o pastor Messias, que está lá no fundo. Obrigado, viu, pastor? Muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe seu ministério aí. Lá na sua casa, com a pastora Elma, ali começou a nossa história, né? Há 12 anos atrás, né? Eu tenho 17 anos de convertido, e há 12 anos a gente começou. E de lá para cá a gente veio congregar na Sal da Terra com o nosso querido pastor Paulo Júnior, em 2011, e desde 2012 que a gente... Todo semestre nós estamos com turmas do curso Homem ao Máximo e Mulher Única. E tem sido assim, eu quero incentivar vocês que estão aqui, alguns pela primeira vez, outros que já fazem o curso já há algum tempo, para que a gente continue com esse ministério, porque esse ministério tem alcançado muitas vidas, tem transformado muitas pessoas, tem feito com que nós, homens, conseguimos atingir todo o nosso potencial. E nós não podemos ser represa em nada na vida, nós precisamos ser rio. Tudo aquilo que a gente recebe, que flui do Espírito Santo, a gente precisa fazer com que ele ande, com que ele flua. Represa é aquela coisa feia, fechada. Nem peixe de represa presta, né? Enquanto que os peixes do rio são bem melhores. Então nós temos que fazer dessa forma, e dessa forma eu entendi o chamado de Deus, e hoje nós temos um conselho do Ministério Hombridade Sal da Terra, com quem a gente divide aí com mais 10 homens, onde a gente caminha junto sempre. Fazemos todo o planejamento do nosso curso,
fazemos a nossa formatura, fazemos nossa abertura. Durante a pandemia, nós montamos turmas online, já no primeiro semestre, não paramos com as turmas online até hoje, e para a honra e glória do Senhor, nesses 10 anos, já passaram pela Sal da Terra mais de 550 homens. Então, assim, eu louvo a Deus, né, por participar desse ministério. Divido ele também com o nosso pastor Paulo Júnior, que sempre nos apoiou, que sempre está com a gente em todas as nossas formaturas, nunca faltou em nenhuma formatura. Segunda-feira passada, agora nós fizemos uma formatura fantástica, tremenda, né, de quase 50 homens, uma turma online e 4 turmas presenciais. Então eu quero mesmo incentivar vocês, a ser rio e não ser represa. Que Deus possa abençoar esse ministério, possa nos encher de vigor, de vontade, de alegria, de capacitação, né? E eu estava vendo aqueles cursos lá, alguém falou aqui hoje, a gente precisa sair do homem ao máximo. E eu confesso que não é fácil sair do homem ao máximo, porque ele é tão envolvente, tão gostoso, né, que a gente quer sempre estar ministrando e aprendendo no homem ao máximo, porque a cada turma que a gente participa, a cada curso que a gente está lá liderando, a gente aprende mais do que ensina, porque quando a gente se dispõe a ensinar, Deus fala com a gente, e a cada vez fala de uma forma diferente. Mas vendo aquela grade de cursos ali, eu já fiz 5 daqueles, e eu quero, em nome de Jesus, já até comprei um livro ali agora do Marido Irresistível, e eu acho que ele tocou comigo aí para a gente poder estar fazendo ele na nossa igreja, viu? Então, vamos incluir a nossa grade. E parabéns a vocês aí por estarem aqui, num feriado que a gente podia estar viajando, que a gente podia estar descansando, mas nós estamos aqui alimentando da palavra de Deus. Bom congresso para todos nós aí, bom encontro. Deus abençoe cada um de vocês. E eu queria, para encerrar, sempre nas nossas turmas, o nosso grito é um pouquinho diferente, tá? Eu queria que todos aqui gritassem no número 3, obrigado, Senhor, por nos fazer homens. Então vamos lá, vamos gritar isso com vontade, para Deus escutar e nos abençoar. 1, 2, 3. Obrigado, Senhor, por nos fazer homens. Aleluia! Aleluia, graças a Deus. Amém, muito bom. Não é para valorizar a presença aqui não, mas é para dar um testemunho do lugar que esse ministério ocupa no nosso coração. Quando o Rossini falou comigo da possibilidade de a gente estar aqui compartilhando, a gente está num compromisso lá em Brasília e reunindo alguns pastores lá do Rio de Janeiro com alguns irmãos lá de Brasília. E eu tinha um casamento para fazer aqui hoje à tarde e estaria só fazendo um bate-volta mesmo para retornar, mas a gente entendeu que seria fundamental trazer nosso testemunho aqui, participar com os irmãos, e madrugadinha a gente está voltando lá para estar lá, mas não queríamos perder essa oportunidade de estar com vocês aqui, viu? É uma honra mesmo, uma alegria. Graças a Deus. A gente está falando aí sobre homens equilibrados, né? E isso dentro daquilo também o que isso significa como nosso legado, o que nós efetivamente deixamos como legado e o que é a nossa herança como pais para a família. E eu queria compartilhar algo que no fundo os irmãos vão perceber também, que uma coisa tem a ver com a outra e tem a ver com o aspecto assim da hombridade propriamente dito, né? Aquilo que é o caráter, aquilo que é a essência. Aquilo não precisa trazer, não. Esse trabalhão todo aí eu estou de boa. Não, eu estou com saudade de ministrar em pé, rapaz. Foi mais de 5 anos sem conseguir falar em pé, agora eu estou aqui desfrutando cada minuto. E então, assim, muito obrigado pelo esforço, viu? Valeu. E então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, quero chamar a atenção, porque é um testemunho, não é uma mensagem. Eu não me obriguei a preparar uma mensagem, vim aqui abrir o meu coração como testemunho de hombridade mesmo, minha relação com Deus e aquilo que é a minha convicção à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, abra sua Bíblia lá, em 2 Coríntios, são os últimos versículos lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 13. Então, 2 Coríntios, capítulo 13,
Paulo diz assim, ó: sem mais, irmãos, despeçam de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo, todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. A gente batizou isso, né, da bênção apostólica, então muitas vezes nós temos uma prática de repetir isso. E é em cima desse texto que eu quero compartilhar um pouco sobre a questão da hombridade, a questão do legado e a questão de uma vida equilibrada. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou engenheiro civil. E na minha formação como engenheiro civil, tinha uma matéria na faculdade, eu tinha um viés assim, muito prático, né? Eu queria ver as coisas acontecerem assim, muito rápido. Então, quando eu fui para a faculdade, teve uma matéria que eu não gostei. Eu não gostei, tive muita dificuldade, foi a única matéria que eu repeti. Era Fundações 1. E essa matéria eram 2 semestres, era Fundações 1 e Fundações 2. Então, como eu não gostei de Fundações 1, eu bombei, repeti, tive que fazer Fundações 1 2 vezes. Depois eu fui para Fundações 2, também continuei não gostando, repeti. Então eu fiz Fundações 4, fiz Fundações 1 2 vezes e fiz Fundações 2 2 vezes. Então, quando alguém me perguntava na faculdade o que eu ia mexer quando eu formasse, quando eu fosse trabalhar com engenharia, eu falava o seguinte: eu não sei direito com o que eu vou trabalhar com engenharia, não. Tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou trabalhar, é fundações. E eu, depois, assim, eu fui entender que Deus tinha me levado para fazer a faculdade de engenharia, não era para aprender a construir, era para aprender sobre fundações. Eu fui fazer a faculdade só para aprender por fundações. E quem conhece meu ministério, me acompanha, sabe que o meu foco principal é fundações, é estabelecer os fundamentos. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria da construção está em lançar os fundamentos. É interessante isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque isso é muito comum no pensamento do homem. E, principalmente, isso hoje talvez seja um dos problemas mais desafiadores na mentalidade do homem moderno. E, cada vez mais, eu acho que isso vai piorar. Quando, às vezes, eu estou compartilhando sobre alguma coisa, é muito comum a gente compartilhar sobre os aspectos mais subjetivos, mais invisíveis, e as pessoas, imediatamente, quando a gente termina de compartilhar, alguém fala assim: mas e na prática? Como se meditar e avaliar sobre os aspectos subjetivos não fosse prático. Então fica parecendo que a gente está perdendo tempo, o cara está lá só esperando assim: bom, isso é a parte teórica aí e tal, a hora que você acabar de filosofar aí, me dá uma coisa prática. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A palavra de Deus diz que o segredo da bem-aventurança é a prática da meditação. Meditação não é uma teoria, é a prática. E nós confundimos os aspectos objetivos e executivos com os aspectos práticos, né? E não entendemos que o segredo da vida está em trabalhar de maneira prática os aspectos subjetivos que são essenciais e fundamentais. Por isso que Jesus, quando compara o construtor sábio do construtor nécio, tolo, ele não fala da competência. Estultícia não é inépcia, não é incompetência. Estultícia é imprudência. O construtor tolo, ele não é incapaz. Pelo contrário, se você avaliar o tolo pelo resultado, ele termina antes, gasta menos e usa menos esforço. Então, do ponto de vista da eficiência, o tolo é mais eficiente porque ele alcança um resultado mais rápido. Então, tanto o sábio quanto o tolo construíram a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. Quando você olha para o que os dois terminaram, o tolo terminou antes e terminou a mesma coisa que o sábio vai terminar. Então, do ponto de vista da viabilidade, do custo-benefício, da economia de esforço, do resultado prático, construir sobre a areia é uma esperteza.
Então, não confunda tolice com inépcia, com incapacidade. Porque o tolo, ele é imprudente, porque ele trabalha exclusivamente a viabilidade, mas ele não trabalha a sustentabilidade dos processos. E o que faz uma pessoa fracassar não é o erro, é o acerto mal fundamentado. Vou repetir, vou falar devagar. O que faz uma pessoa fracassar não é o erro, é o acerto mal fundamentado. Ninguém sofre a pressão do erro. O erro, inclusive, promove um certo estado de solidariedade. O que gera pressão na nossa vida é o acerto. Então, muitas pessoas entraram em colapso, muitos homens, eu estou falando para homens. Isso aqui é uma conversa, papo reto para homem. A quase totalidade dos homens estão entrando em colapso porque fundamentaram mal seus processos. Aí eles não estavam preparados para ter o êxito que eles tiveram. Vou explicar isso melhor. Se você se propõe a construir um prédio de 10 andares, e na pressa você lança fundamento só para 5, se você der errado no terceiro, você nunca vai saber que o seu trabalho vai entrar em colapso. Então você vai estar abençoado pelo erro, porque você fez fundamento para 5, apesar do seu projeto ser de 10, mas os 3 que você construiu não vão cair. Mas se você continuar dando certo e passar do 5º andar, quanto mais você der certo, mais a chance e a possibilidade de você entrar em colapso. Então, muita gente entrou em colapso não é porque estava dando errado, é porque começou a dar certo, trabalhou o aspecto objetivo daquilo que ele tinha que fazer e não fundamentou bem os aspectos subjetivos que tinham que ser fundamentados. Amém? Então, às vezes, a pessoa não entende. Ele está querendo um sucesso e ele não está preparado para o sucesso que ele está querendo. Às vezes, seu casamento entrou em colapso é porque ele tinha tudo para dar certo. Às vezes, sua empresa entrou em colapso porque ela tinha tudo para dar certo e estava dando certo. E você não estava preparado para a pressão daquilo que vai dar certo. Se você quiser, quem quiser ter sossego nessa vida, dá errado. Arruma um jeito de dar errado, aí você vai ter sossego. Ninguém pede dinheiro para alguém que deu errado. Ninguém pede pouso para quem deu errado. Ninguém acorda um cara que deu errado de madrugada para pedir um conselho. Cunhado não pede para morar na casa do cunhado que deu errado. Sogra não pede para morar na casa do genro que deu errado. Então, amado, quer ter sossego na sua vida? Dá errado. Mas quer acabar com o sossego da sua vida? Dá certo. É gente pedindo dinheiro, pedindo para morar com você, comer na hora que você vai comer, sentar na sua mesa, é cunhado te visitando, é não sei quem está doente pedindo conselho. Acabou o sossego, deu certo, acabou o sossego. Está vendo? Então, às vezes, a pessoa estava dando certo, só que ela não estava preparada para a pressão do que deu certo. Amém? E, às vezes, nós estamos pilhando os nossos filhos para dar certo, mas não estamos construindo os fundamentos que vão dar para eles sustentabilidade para o sucesso que nós estamos propondo. Então, nós estamos promovendo nossos filhos ao fracasso. Porque estamos ensinando eles a buscar resultados sem estabelecer o que é? Fundamento. Nós estamos focados na viabilidade e não na sustentabilidade dos processos. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre homens equilibrados no aspecto daquilo que fundamenta, daquilo que dá estabilidade, que dá equilíbrio para aquilo que a gente vai empreender. Porque quando eu fui convidado para falar sobre espiritualidade equilibrada, igreja equilibrada, às vezes a gente tem a tendência prática para assim, o Paulo Júnior vai dar uma receita lá do que é uma espiritualidade equilibrada. Então é 30% disso, 30% daquilo, 30% daquilo outro. Então, uma receita prática de 3 pontos aqui que vão... O que vai produzir uma espiritualidade equilibrada? Não, eu quero falar do que vai
produzir uma espiritualidade estabilizada, equilibrada, no sentido de que aquilo está bem firmado na rocha, aquilo não cai. Esse equilíbrio. Amém? Glória a Deus, amados. E o equilíbrio de uma vida está nos seus aspectos subjetivos e não objetivos. O desequilíbrio vem a partir dos aspectos objetivos. E o equilíbrio, a instabilidade, vem dos aspectos o quê? Subjetivos. É o invisível que produz a estabilidade do visível. E o visível é que sofre a instabilidade das circunstâncias que precisam ser compensadas pela estabilidade do invisível. Amém, irmãos? Amém? E nós estamos vivendo uma cultura que está privilegiando o quê? Desempenho, capacidade, competência, meta, resultado. Ou seja, aí nós estamos pilhando os aspectos visíveis que são instáveis. E não estamos valorizando os aspectos invisíveis, que é o que vai dar estabilidade para aquela área da nossa vida que vai sofrer os impactos próprios da instabilidade. Amém? E porque a gente não gosta de falar de invisível, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A fé está fundamentada no invisível. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E nós ficamos tão obcecados com essa coisa do visível que tem gente que traduz essa coisa assim, deixa Deus ministrar aqui no nosso coração. Tem gente que traduz assim, bom, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Aí sabe o que ele está pensando nas coisas que não se veem? Aquilo que ele vai ter com a fé. Não, Mato, se você está pensando que a fé é para você ter as coisas que você ainda não viu, é porque na verdade você já viu, só que estava com outro, isso é cubista, isso não é fé. O cara fala assim, a fé é a certeza das coisas que ele não viu. Aí ele está pensando nas coisas que ele não viu com ele. Não, amado, a fé é a certeza daquilo que está lá fundamentando a sua vida, que ainda não foi visto e que será visto no momento em que as dificuldades baterem contra você e você tiver o quê? Equilibrado, firmado. Então a fé é a certeza das coisas que eu carrego, as virtudes com as quais eu já fui dotado por Deus, aquilo que pertence à minha natureza e que só vai ser revelado no momento em que a minha vida sofrer algum tipo de pressão ou dificuldade. Então com a fé eu vou poder mostrar aquilo que é o invisível da minha natureza. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Então é a certeza das coisas que não se veem ainda. Então pela fé nós vamos sendo transformados de glória em glória, graça sobre graça, até a perfeita imagem. Então a fé é para que eu seja aperfeiçoado, amadurecido, até revelar o homem completo que eu sou. Então fé é para produzir um homem de plenitude. Isso é muito forte, amados. Eu estou falando de uma coisa aqui que na prática a gente vê lá que é muito forte. Por exemplo, o Salmo 23. O Salmo 23 é clássico, porque o cara lê o Salmo 23 e diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está pensando como uma criança que vai ter tudo o que ele deseja. Não, amado, o Senhor é meu pastor e você vai ser uma pessoa em quem não falta coisa alguma. Você vai ser um cara completo. Para você ser um cara completo, não vai faltar quem te ajuda nem quem te atrapalha. Não vai te faltar nem quem te apoia nem quem te trai. Não vai te faltar nem alegria nem tristeza. Não vai faltar nem saúde nem doença. Porque em tudo você saberá viver de maneira plena, de modo que nenhuma dessas coisas te afete, porque você agora é alguém completo em quem não falta coisa alguma. E porque você é a pessoa em quem não falta coisa alguma, você não tem falta, você não sente falta de coisa alguma. Mas aí o cara leu o Salmo 23 para justificar a expectativa que ele tem de que Deus vai satisfazer ele em tudo aquilo que ele sente falta. E não que Deus vai transformar ele numa pessoa completa em quem não falta coisa alguma. Então Deus quer que você seja um homem completo em quem não falta coisa alguma, para você poder ajudar as pessoas naquilo que lhes falta. Aleluia! Então você está bem o quê? Fundamentado. Os aspectos invisíveis.
Amém? Glória a Deus. Reforçando essa ideia, para a gente concluir aqui o que a gente quer compartilhar, de novo, vamos ver uma outra desafio que a gente tem com esses aspectos invisíveis. Quando a gente fala do aspecto subjetivo, nós estamos falando aqui dos elementos invisíveis, subjetivos, que fundamentam, que vão dar o quê? O equilíbrio. Então, o cara é equilibrado porque ele está sustentado por uma coisa que não se vê, mas que está lá, apesar de subjetiva, está lá. Quando a gente fala de subjetivismo na cultura moderna hoje, as pessoas têm a tendência, deixa Deus ministrar isso aqui, as pessoas têm a tendência de confundir o subjetivo com o abstrato. Amém? E subjetivo não é abstrato, ele é invisível. E para a vida do cristão, o invisível é o absoluto. E o visível é que é abstrato. Vou explicar isso melhor. Responde rápido, mas não pode pensar muito não, porque se você pensar é porque você já está assim, com malandragem. Responde rápido para a gente assumir e confessar o que é o natural do nosso pensamento. Essa cadeira aqui é concreta ou abstrata? Rápido. Por que ela é concreta? Então tá bom, quanto tempo ela vai durar? Quem me dá 1000 anos por essa cadeira? Quem acha que ela vai durar 5.000 anos? Não? Você acha que vai durar quanto? 500 anos? Então por que você chama uma coisa que não vai durar nem 500 anos de concreto? Por quê? Só porque se apalpa? Só porque é tangível? Sendo que você leu na Bíblia que as coisas que se veem se corrompem. Então como é que eu posso chamar uma coisa corruptível de concreto? Então tá bom. Partindo do pressuposto que a cadeira é o nosso concreto. Agora eu vou falar uma palavra e você seja honesto agora, homem mesmo. E assume o que está lá no nosso entendimento. Se a cadeira é concreta, eu vou falar uma palavra e você responde rápido o que essa palavra vem na sua mente. Espírito. Agora lascou, né, irmão? Agora lascou, né? Porque se a cadeira é concreta, obrigatoriamente o espírito é o quê? Abstrato. Agora você entende por que o homem tem dificuldade de colocar a vida dele numa dimensão espiritual, porque, na verdade, nós temos que admitir que, para nós, o espiritual é abstrato e que o material é concreto. Sendo que todo homem de fé aqui tinha que confessar, assim, de cara, que para nós o espiritual é o nosso e que aquilo que eu possa palpar, tocar, medir, é o meu abstrato. Agora você entende por que o seu automóvel vale mais do que as questões espirituais. Agora você entende por que a sua empresa vale mais do que um almoço com um amigo. Porque o almoço com um amigo, por mais que você fale que é espiritual, é o seu abstrato. E o tempo que você gasta na empresa faturando e tentando salvar aquela bagaça de um prejuízo, de uma dificuldade que nós criamos, é o seu concreto. Amém, irmãos? É isso. Aí nós estamos vendo de onde está vindo a nossa dificuldade. Então, vou te falar uma coisa. O mundo subjetivo é o mundo dos homens. O mundo do objetivo é o mundo das mulheres. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem fundamenta e a mulher edifica. E nós estamos invertendo isso, querendo que as mulheres fundamentem, enquanto a gente vai ocupar tempo edificando. Nós teremos que as mulheres transmitam os valores, enquanto nós vamos para a prática, faturar e fazer a coisa acontecer. Então, vou falar uma coisa. O mundo dos homens é o mundo do subjetivo. É o mundo invisível. Todo homem é pai porque crê, certeza mesmo quem tem a mulher.
Você entrega para uma mulher um espermatozoide invisível, aí te devolve 3,5 kg de gente. Por isso agora você entende. Você entrega para ela 1 miligrama de incredulidade, ela te devolve 3,5 kg de ansiedade. Você entrega para sua mulher 1 miligrama do seu ressentimento com um amigo, ela te entrega 3,5 kg de amargura. E ela está no papel dela. O homem fundamenta, a mulher edifica. Por isso as nossas casas estão produzindo muito, mas não tem o quê? Equilíbrio. Não tem estabilidade, não tem sustentabilidade, porque nós não temos homens hoje trabalhando nos aspectos do quê? Invisíveis, subjetivos. E a gente foi para o mundo do quê? Das metas, do desempenho, da capacidade. Nós não estamos deixando um legado de valores subjetivos, nós estamos deixando um legado de patrimônio objetivo. A nossa herança hoje é quantitativa, é numerária e, consequentemente, corruptível. Nós não temos tempo para investir em relações subjetivas. Eu me lembro quantas vezes eu fui buscar meu filho na escola para matar a aula. A professora ficava doida da cabeça. Por que você veio buscar um menino? Ele está passando mal? Eu falei, não, eu vim buscar para ele não passar mal. Vim buscar enquanto ele está saudável. Fazer o quê? Para levar ele para pescar comigo, passear, viajar. Vou fazer uma viagem de 2 dias, quero ele junto comigo. 6 anos de idade. Mas ele não pode perder aula. Eu falei, eu vou dar uma aula melhor para ele, pode ficar tranquila. Em que eu estava investindo, amados? No invisível. No invisível. De forma intencional. Então, a gente concentrou tudo. Quando eu falei que todo homem é homem porque crê, mulher tem certeza, porque é o seguinte, qual é a única certeza que eu tenho de todo mundo aqui? Todo mundo teve mãe. Se você está aqui sentado, vivo, você teve mãe. Por que eu posso não ter certeza? Se você teve pai. A gente é tão focado nisso, que quando a gente fala de Jesus, e a gente fala da figura paterna de Jesus, é como se a gente falasse só da figura de Deus. Sendo que José foi verdadeiro tipo de pai para Jesus como homem. Deus só tem filho por adoção. Amém? Porque a paternidade é por adoção. Todo pai é pai por adoção. Porque todo pai é pai porque crê. Então, sem a paternidade, eu não tenho o aspecto da relação por adoção, por compromisso assumido. Então, a relação fica fisiológica, fica objetiva, fica pragmática, fica baseada no desempenho, fica baseada no parente. Por isso que Deus tinha que tirar o Abraão como pai de muitas nações daquilo que é o aparente. Ele falou assim, sai do meio dos seus parentes. Parente é coisa de mãe. Família é coisa de pai. Sem a figura paterna, você tem filho parente. Sem a figura paterna, você não tem filho família, você só tem filho parente. Porque quem traz o conceito de família é o pai, porque ele é aquele que adota, é a família formada a partir do compromisso assumido da palavra empenhada. Amém? Glória a Deus, amados, porque ele crê. Agora, veja o tanto que isso é forte. Veja o tanto que isso é forte. Jesus só é rei de Israel porque é filho de José. Vou repetir. Jesus só pode ser rei de Israel porque ele é filho de José.
Porque quem é herdeiro de Salomão é José, não é Maria. De Maria, Jesus herdou a humanidade. De José, Jesus herdou a autoridade. E sabe por que nossos filhos hoje têm poder e não têm autoridade? Porque eles estão sendo criados com base nas questões subjetivas do desempenho e não nas questões subjetivas dos valores. Então nós temos uma família, igreja. Igreja hoje forma liderança em cima do quê? Do desempenho, da competência. Então nós estamos formando pessoas, nós estamos capacitando pessoas mal resolvidas, sendo que era melhor a gente ter gente mais bem resolvida, menos capacitada. Vou repetir, falar devagar. Um grande problema na igreja hoje é que nós temos mal resolvida, bem capacitada. Esse cara é canseiro, porque ele só cobra direito. Porque, afinal de contas, ele é capaz, você trabalhou os aspectos objetivos. No entanto, ele podia ser um cara mais bem resolvido nos aspectos subjetivos e não tão capacitado, ele dava menos canseiro e tinha mais compromisso. Porque eu trabalhei com ele a responsabilidade, enquanto que com o outro eu trabalhei a competência e o direito. Um filho da carne. Então, o que é o nosso desafio de homem para produzir equilíbrio? E no produzindo equilíbrio, deixar aquilo que é o nosso verdadeiro legado. O nosso verdadeiro legado, então, são os aspectos o quê? Subjetivos, e são esses aspectos subjetivos que vão dar estabilidade nos processos. Então, eu tenho que gastar menos foco naquilo que é o aspecto objetivo, desempenho, capacidade, competência, como se eu estivesse formando o poder de um escravo, e começar a trabalhar os aspectos subjetivos, invisíveis, porque eu estou trabalhando a autoridade de um filho. Quem tem que ter poder é escravo, quem tem que ter autoridade é filho. E Cristo veio ao mundo com menos poder do que o menor anjo que ele expulsou, porque Jesus não expulsava demônio com poder, Jesus expulsava demônio com o quê? E está escrito na Bíblia que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Então, no mundo, Jesus tinha menos poder do que anjo. Agora você veja o tanto que Jesus tinha menos poder, porque na escala hierárquica dos anjos tem querubim, serafim, arcanjo e anjo. Querubim é mais ou menos CEO, serafim é chefe de apartamento, o arcanjo é mais ou menos administrativo de produção, e anjo é chão de fábrica. Jesus tinha menos poder do que os anjos. Porque filho não tem que ter o quê? Filho tem que ter o quê? E por que os filhos hoje estão entrando em crise? Porque a gente pilhou eles para ter poder, eles vão para o mundo para ter uma relação de poder nos aspectos objetivos, sem nenhuma autoridade, porque nós não trabalhamos os aspectos subjetivos que vão dar sustentação para eles e estabilidade para enfrentar as coisas. Então você está deixando para sua casa um legado de poder ou um legado de autoridade? Você está ensinando seus filhos a ter poder ou você está ensinando para eles a autoridade que eles já têm? Porque quando você ensina eles a ter poder, eles vão procurar o poder que eles não têm. Quando você ensina eles a ter autoridade, eles vão conhecer a autoridade que eles já têm. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, quando você ensina numa escala de poder, ele está sempre procurando o que ele ainda não tem. Aquilo que falta. Mas quando você trabalha ele numa consciência e autoridade, você vai tornar ele um homem pleno, alguém em quem não falta. Vamos devagar. Se você trabalhar numa relação objetiva de poder, ele vai estar sempre buscando mais poder para as dificuldades onde não tem poder. E aí ele vai estar sempre trabalhando por aquilo que lhe falta, em vez de ele trabalhar como alguém em quem não falta. Essa foi a relação de Davi com Golias. Enquanto todos os irmãos de Davi e todo o povo judeu olhava para o gigante, e o que eles avaliavam no gigante? Quais eram as avaliações? Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Quais eram as avaliações objetivas de todo o povo judeu e que estava deprimindo o povo e ele estava se sentindo impotente para enfrentar o Golias? Todas as avaliações eram o quê? Objetivas a partir daquilo que eles podiam ver. A altura dele, o tamanho do capacete, o peso do escudo. À distância, eles sabiam quanto pesava o escudo, eles sabiam em centímetros o tamanho do capacete, o comprimento da lança. Nós estamos formando gente desse jeito, que fica observando a competência dos outros e é capaz de estabelecer em centímetro quanto que o outro tem mais do que ele.
E por que ele não dá conta? O que ele precisaria ter para dar conta? O Davi olhou para o Golias. E eu não sei se é por causa da posição que o Golias estava sentado. O Davi olhou para o Golias e falou assim: o que esse incircunciso filisteu está falando desse jeito? Qual foi a única coisa que o Davi viu no Golias? O pênis dele. E qual foi a conclusão que o Davi tirou a respeito do Golias? Esse cara é órfão. Ele tem poder, mas não teve pai. Ele tem poder, mas não teve pai. E porque ele não teve pai, ele não tem autoridade. Mas eu assumo a responsabilidade. O Golias não morre pagão. Eu não me estranharia, eu não ficaria surpreso se chegar no céu e encontrar o Golias. Porque o Davi assumiu um compromisso solene e público de não deixar o Golias morrer pagão. Ele falou assim: é o seguinte, pagão você não morre, porque hoje eu vou mostrar o meu Deus para você. Se ninguém nunca te ensinou, hoje eu vou te ensinar. E entre a pedrada e a decapitada, pode ter dado muito tempo do Golias cair a ficha. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, amado. A gente ficaria a noite inteira aqui compartilhando sobre essa figura de autoridade, porque Davi tinha o quê? Legado subjetivo. Enquanto todo mundo estava produzindo o quê? Procurando o quê? Poder objetivo. Só mais uma coisa que eu acho essencial a gente compartilhar aqui, mesmo forçando um pouco o tempo aqui. O Davi não tinha tamanho, não tinha porte, venceu um cara muito maior do que ele, porque ele entendeu o princípio de autoridade. Esse era o legado dele. Enquanto todo mundo estava buscando o quê? Um princípio de poder, do visível. Nesse aspecto, olha o que aconteceu. O que o Davi era bom? Com a funda. O Davi venceu os inimigos dele atirando pedra. Amém? Amém? Presta atenção nessa figura. Só que quando Davi foi mandado lá para ajudar os irmãos dele, ele não foi carregando pedra, ele foi carregando comida. Fala para quem está do seu lado aí. Davi era atirador de pedra, carregador de comida. E nós estamos formando filhos carregadores de pedra. Nós estamos ensinando eles a gastar tempo carregando as pedras, em vez de gastar todo o tempo ensinando eles o que é atirar a pedra e carregar comida. Davi foi levar alimento para os seus irmãos e não precisava carregar pedra, só carregou estilingue. E quando ele chegou lá, o coitado do Golias não sabia que ele ia se levantar para enfrentar o Davi exatamente no lugar onde as pedras estavam para o Davi matar ele. Então, quem tem autoridade não precisa carregar a pedra, porque a pedra que você precisa para vencer seu problema vai estar exatamente no lugar onde o problema vai se levantar. Então, Deus não colocou a pedra onde o problema se levantou. Deus colocou o problema do lado onde as pedras estão. Glória a Deus, amado. Então, você nunca vai enfrentar um problema que não se levante lá do lado onde Deus já colocou as pedras para você fazer aquilo que você sabe bem, com toda a autoridade, e não ficar carregando e gastando a sua vida carregando pedra. Em vez de você carregar a pedra, você carrega comida para os seus irmãos. E em lugar de carregar a pedra, você carrega comida para os seus irmãos. E a hora que você tiver que enfrentar um problema com a autoridade, pode ter certeza que a hora que o problema ficar de pé, ele não sabe, mas ele está marcando o endereço das pedras. Você só tem que fazer aquilo que você tem autoridade. Amém, irmãos? Para concluir, eu vou fazer outra pergunta. E aí você responde rápido, porque tem muita gente aqui que já está acostumado com a igreja, eu quero que você responda rápido.
Quais são os 3 atributos de Deus? Pronto, sempre tem alguém que sabe. Onipotência, onipresença e onisciência. Beleza? Isso a gente aprende, a igreja está pilhando isso. Como se tudo que fosse resolver na nossa vida fossem os atributos. Agora responde rápido. Quais são as virtudes de Deus? Virtude. Nós lemos no começo, foi a primeira coisa que a gente fez. Amor, graça e comunhão. Está vendo como é que isso não é tão claro na nossa cabeça como é claro os atributos? E que nós estamos achando que o que vai resolver o nosso problema são os atributos de Deus e não as virtudes do Pai. Então deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. Quem criou todas as coisas não foi Deus, foi o Pai. Tudo aconteceu pela vontade do Pai que usou o seu poder de Deus. Não é um Deus querendo ser Pai, é um Pai usando o seu poder de Deus para fazer a vontade do Pai. Então você não foi gerado do poder de Deus, você foi gerado da vontade do Pai. Então se você não se desapontar com o poder de Deus, você nunca vai mergulhar profundamente na vontade do Pai, porque na cruz Jesus tem que se livrar da expectativa da divindade para assumir de maneira absoluta o propósito da paternidade. Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, para eu mergulhar no meu absoluto concreto subjetivo, eu tenho que tirar minhas expectativas do relativo, visível, do poder. Quanto do poder Deus usou para criar tudo? Está vendo? Ninguém vai saber. E a sensação que a gente tem é que ele usou tudo, agora acabou o poder que ele tinha para criar, o trem deu ruim, e ele está juntando nós para ver se conserta o que ele não deu conta de manter. Não, mas sabe quanto do poder de Deus ele usou para criar tudo? Ninguém vai saber. Nós estamos achando que ele queimou o sal da janta lá na criação, ele pode ter gasto só 5%. Agora, quanto da vontade de Deus estava implicado na construção de todas as coisas? Então, você quer conhecer Deus plenamente? Você tem que falar com Ele da sua vontade ou do seu poder? Então, a igreja é uma experiência de poder ou uma experiência de vontade? Então, você tem que ensinar seus filhos a buscar o poder ou conhecer a vontade? Então, o legado que eu deixo para os meus filhos é porque finalmente eles conheceram a vontade, ou eu deixo para eles um legado de quem buscou o poder? Então, qual é o tripé que eu tenho que vai me dar estabilidade? O tripé que eu tenho é o tripé invisível, do amor. O amor é a minha referência. O amor do Pai é a minha referência. Isso quer dizer o seguinte: eu não conto com o amor do Pai, eu não preciso do amor do Pai, eu sou feito do amor do Pai. O amor é a substância da qual eu fui gerado. É desse amor que eu nasci, é nesse amor que as minhas raízes estão colocadas. Então ele é a minha referência. Por isso que Jesus se devolve para o amor do Pai. Na medida em que ele está sendo esvaziado de todo o poder, Jesus está sendo esvaziado de todo o poder. A Bíblia diz que ele se esvaziou de todo o poder, e é o seu sentimento que todos devemos ter. E só tem um jeito de você dar conta de se esvaziar de todo o poder no cumprimento do seu propósito. É se você lançar suas raízes o mais profundo possível no amor do Pai e entender que você não está contando com esse amor, você não precisa da ajuda desse amor, você só tem que ter a consciência clara e inabalável que você é feito desse amor. É a sua origem. É a essência de quem você é. Essa é a minha referência. E aí, qual é a evidência que eu sou feito desse amor e sou gerado? Então, num bom tripé, eu tenho uma referência e depois eu tenho uma direção. Para onde essa referência caminha? Estou construindo aqui um fundamento, amém? Então, num fundamento eu preciso ter uma referência e aí eu tenho que ter uma direção. O que traduz? Para onde esse amor caminha? De que maneira ele se revela? Ele se revela na graça. Então, o filho do amor é graça. Então,
Eu sou feito do amor de Deus, o amor do Pai é a minha referência, foi Ele que me gerou, e sendo feito do amor do Pai, a minha expressão, a forma de eu encarnar isso, de eu dar viabilidade a isso e dar materialidade a isso, é a graça. E o que quer dizer então a graça? A graça é a forma como o amor se evidencia, se manifesta, caminha. É o deslocamento que o amor faz. Então o movimento do amor, se você vê o amor movimentando, é graça. E como é que o amor se movimenta? E por que é graça um movimento de amor? Porque é um esforço espontâneo de entregar o que o amor é. Se eu precificar aquilo que eu faço, já não é amor, é serviço. Por isso que Deus não tem filho empregado, Deus não tem filho servo, Deus só tem filho trabalhador. Deus é um pai trabalhador que encontrou no trabalho a forma de gerar seus filhos. Então Deus nos ensina ao trabalho. Então eu deixo para minha família um legado de quê? De amor. Meus filhos, minha casa vão saber do que eles são feitos. E em que ambiente eu vou encontrar materialidade para traduzir a substância da qual nós somos feitos? Trabalho. Mas só é trabalho aquilo que não é precificado, não é remunerado. Só é trabalho aquilo que é espontâneo. Ele pode ser remunerado na forma do fruto, mas não é remunerado na forma do salário. Eu tenho certeza que eu vou ter resultado do meu trabalho, mas eu não vou trabalhar na expectativa do resultado que eu vou ter. Eu vou trabalhar na certeza de que o meu trabalho vai produzir fruto. Então Deus não tem filho empregado. Quando alguém chega lá para mim e fala assim, pastor, queria oração porque eu estou precisando arrumar um emprego. Eu falei, então você vai conversar com o capeta, porque quem arruma emprego é diabo. Emprego é coisa do capeta, porque quem inventou o comércio foi o capeta, ele sabe tudo de emprego, de salário, remuneração, e processo trabalhista, e ação trabalhista, e passivo trabalhista. Porque ele só é capeta porque ele prestava um serviço e ele achou que estava recebendo pouco pelo serviço que ele prestava e ele merecia mais. Então quem está procurando salário e emprego é porque está procurando reconhecimento daquilo que ele faz e não ambiente para entregar de maneira espontânea e verdadeira tudo aquilo que ele tem. Por isso que o único ser do universo que não precisava trabalhar é Deus, e no entanto ele é trabalhador. Então eu sou filho de um pai trabalhador, e por que Deus trabalha? Porque o trabalho é o veículo que Deus encontrou de materializar as virtudes que Ele que carrega. Então não ensine seu filho a procurar emprego. Deixe para sua casa um legado de trabalhadores e não de empregados. Quando você chama o seu filho para ajudar você a lavar o carro, você está pensando em ter um carro limpo? Só se você for louco da cabeça. Quando você chama um filho para trabalhar com você, não é porque você está pensando em ter o serviço bem feito. Para isso você contrata um empregado e não paga o salário dele enquanto o serviço não estiver de acordo. Quando você chama um filho para trabalhar com você, é porque você quer que ele receba de você as virtudes que motivam você na vida, ainda que o serviço não fique tão bem feito. Amém, irmãos? Porque você tem que ter uma pessoa compromissada, ainda que não totalmente competente, em vez de ter um competente que não tem compromisso. Então, quando você chama um filho para a mesa, não é porque você precisa ensinar ele a comer, é porque você quer que ele imite você, ensinando a servir antes de comer. Então, o seu filho amadurece, não quando ele fica dando graça pela comida e come na frente de todo mundo, só porque ele é crente e ungido. Não, você vai saber que seu filho realmente amadureceu e você está pronto para morrer quando ele começa a servir seus irmãos antes dele mesmo comer. Aí é graça. Você está entendendo então? Que nós temos que tirar essa mentalidade do reconhecimento, da remuneração, da recompensa, do direito do nosso universo de trabalho, senão nós não estamos formando filhos compromissados e responsáveis, nós estamos formando servos cheios de direito. E se você formar um servo cheio de direito, quando ele estiver totalmente qualificado, ele vem vir falar com você sobre direito, ele vai falar com você sobre responsabilidade. Amor e graça. E aí qual é o propósito disso? O propósito disso não é a salvação de quem creu,
o benefício de quem teve fé, mas é a comunhão da família. Então, eu tenho uma referência de amor, eu tenho uma evidência de graça, eu tenho um propósito de comunhão. E, no entanto, hoje, toda vez que se fala de Espírito Santo na igreja, o povo está falando de Espírito Santo para falar de poder e não de comunhão. Uma das maiores heresias que nós estamos cometendo no Evangelho hoje é achar que salvação é um fim em si mesmo, que a igreja é uma reunião de salvos. E a igreja não é uma reunião de salvos. A igreja é uma reunião e um encontro daqueles que, tendo sido salvos, agora estão reconciliados com o propósito da sua vida. E o propósito da sua vida era viver em comunhão. É trabalhar em favor da comunhão e não da própria salvação. Salvação não é fim, é meio. É o meio de nos devolver ao propósito. E o propósito sempre foi o quê? Comunhão. E hoje nós temos pessoas que não têm compromisso com a comunhão, só têm compromisso com o desempenho, com a capacidade, porque estão focadas em salvação. Usar ministério, usar a igreja, usar a competência, usar a empresa, usar a família para se salvar. Aí ele não ora para ser o marido que ele precisa ser. Ele ora para ter a mulher que ele merece. Ele não ora para Deus ensinar a ser o pai que ele pode. Ele ora para Deus dar para ele os filhos que ele merece. A igreja que ele merece, o pastor que ele merece, o culto que ele merece. E se a igreja não for a igreja que ele merece, ele também não tem responsabilidade com ela, não. Porque ele é tão bom como crente que ele tem direito a encontrar uma igreja melhor, um pastor que visita melhor e um louvor que seja mais condizente. Por isso que os nossos jovens hoje estão obrigados a produzir louvor bom para crente que não presta. Porque se os crentes fossem um pouquinho mais bem resolvidos, nossos jovens podiam entregar um louvor assim mais light, para poder também se ocupar com outras coisas, ensinar outras pessoas e compartilhar arte com mais gente, em vez de ficar produzindo entretenimento para crente mal resolvido, que não tem o menor compromisso com a vida deles. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por isso, a próxima vez que você mudar de cidade, não procura uma igreja boa na cidade, não. Procura a pior. Você não correr o risco de estragar a boa e ter a chance de melhorar a ruim. Não vá para uma cidade assumindo o direito de ser um crente ungido. Vá para uma cidade assumindo a responsabilidade de ser um filho compromissado. Que não trabalha em favor de ter o direito que merece atendido, mas que trabalha sempre assumindo a responsabilidade em favor da comunhão. Amor do Pai, graça do Filho, comunhão do Espírito Santo. Se a gente levantar nossa família sobre esses 3 pilares, nós vamos ter uma família o quê? Equilibrada. Uma referência, uma direção, um plano, uma base. Por isso que uma plataforma de 3 pés não balança. Quando você quer colocar um aparelho de precisão que não oscila, você coloca ele sobre um tripé. Porque o tripé se apoia sobre qualquer superfície. Então, se a gente entregar um tripé fundamental aos nossos filhos, sobre valores essenciais, ainda que invisíveis, eles vão encontrar equilíbrio em qualquer tipo de terreno, porque por um tripé passa sempre um plano. Glória a Deus, amado. Homens equilibrados que estão fundamentados sobre uma referência, uma evidência e um propósito, um plano, que se apoia em qualquer tipo de terreno, tem suas vidas estáveis e serve como referência para qualquer realidade. Um legado subjetivo, mas permanente, invisível, mas eterno. Glória a Deus, um grande privilégio estar aqui com vocês. Desculpa ter forçado um pouquinho aí no tempo, mas eu acho que só valorizou nossa amizade aí, tá bom? Valeu. Amém, graças a Deus. Não sei quem vai assumir aqui.
Valeu. Um abraço. Graças a Deus. Privilégio. Aleluia. Valeu. Antes de o Hélio assumir qualquer coisa, fique em pé. Quantos de nós está faltando esses três pilares da forma que nós entendemos hoje? Se Deus é Pai, é o Pai que vai conceder isso para mim e para você. E eu gostaria de orar por você. Na verdade, eu vou pedir para o pastor Paulo Júnior orar por nós. E como pastor de fé, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Porque se não tiver uma ação, não tiver a prática, vai ficar só na emoção, vai ficar tudo na teoria, como ele falou, tudo no objetivo e não no subjetivo. Se a gente quer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Senão a gente entra no fluxo que todo mundo está fazendo e a gente acaba buscando a performance e não busca a presença. E eu quero me colocar aqui junto, porque eu também preciso dessa oração. Viu? Amém. Amém. Irmãos, a gente está aqui como homens, como pais, e é o seguinte, a gente vai orar. Eu queria dar uma dica para você. Não perca seu tempo orando pelos seus filhos. Se seus filhos são filhos da promessa, ele já vem abençoado de fábrica. Não peça para Deus abençoar seus filhos. Peça para Deus abrir seus olhos e orientar você, para que você os ajude a conhecer o quanto eles já foram abençoados para cumprir o propósito deles, e não atrapalha isso, suporta. Se os filhos fossem seus filhos, eles não teriam salvação, porque da carne nada se aproveita. Então não tente pedir que Deus salve os seus filhos. Receba os filhos que Deus te deu para cumprir o propósito deles com a sua participação. Amém, amado? Glória a Deus. Então nós vamos orar aqui agora, para que a gente seja instrumento de Deus para deixar um legado para os filhos de Deus que Ele entregou aos nossos cuidados, e eles possam encontrar na nossa vida suporte de amor, graça e comunhão, para que eles possam florescer, inabaláveis e cumprir o propósito deles. Glória a Deus. E a gente fazer de tudo para não atrapalhar. Amém? Quem crê nisso? Fala, Deus, então hoje eu quero orar por mim, para que eu seja instrumento de colocar lá no pé dos meus filhos uma plataforma de amor, graça e comunhão, para que eles sejam sustentados no cumprimento do propósito com o qual eles foram gerados. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor permanece fiel. E o Senhor disse que através da nossa casa, da nossa família, seriam benditas todas as famílias da terra. Nós não viemos aqui pedir que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos abençoou. Lá em Adão, lá em Abraão, o Senhor nos abençoou. Já fomos abençoados, para que através de nós sejam benditas todas as famílias da terra. De modo que cada filho, cada filha nossa é um profeta enviado da eternidade para a nossa casa, para ser sustentado, amparado, alimentado na certeza daquilo que ainda não se vê, mas que é a essência da natureza deles em amor, graça e comunhão. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender as riquezas da nossa vocação em Cristo. Que a gente não oprima a nossa casa, nossos filhos, com aquilo que lhes falta, mas que a gente trabalhe para que eles sejam pessoas em quem não falta coisa alguma. Homens e mulheres plenos, bem resolvidos, cumprindo o seu propósito. É isso que nós queremos aqui, Pai. Que o nosso olhar, que a nossa mão, nosso trabalho não seja a tradução da nossa ansiedade a respeito do futuro deles, mas seja a tradução da nossa certeza a respeito da eternidade deles.
Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Esse é o legado. Um legado de amor, de graça e de comunhão, que vai torná-los estáveis, equilibrados para sempre. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Cumprimento os 4 homens. Graças a Deus que você, esse homem lindão.